é que a expectativa de vida no Alto de Pinheiros é 20 anos maior que em Cidade Tiradentes. Para comentar os dados do levantamento, nós estamos ao vivo com o coordenador de Relações Institucionais da Rede Nossa São Paulo, Igor Pantoja. Bom dia, Igor, prazer falar com você, tudo bem? Bom dia, prazer estar com vocês aqui, com os ouvintes da Transamérica. Bom, é óbvio que quando a gente fala, né, de uma expectativa de vida que varia em 20 anos, né, de uma região para outra da cidade de São Paulo, a gente já começa a refletir sobre o que causaria essa distinção tão grande, esse hiato tão grande. Quais foram os tópicos, quais foram os aspectos que a pesquisa mostrou para chegar a um dado alarmante como esse? Olha, o mapa da desigualdade ele já é realizado há 13 anos aqui na cidade de São Paulo e ele reúne informações de diferentes tipos de política pública, desde questões de atendimento à saúde, como, por exemplo, relação com mortalidade infantil, gravidez na adolescência, atendimento na atenção primária, né, nas UBSs, até temas como homicídios, mobilidade. Então, quando a gente olha o conjunto de indicadores do mapa, a gente vê que essas regiões das periferias da cidade, no caso, né, por exemplo, geralmente tem os piores indicadores, né, nesses vários temas. E não é só a cidade de Tiradentes, isso se repete com Jardim Ângela, com Anhanguera no extremo noroeste, com outros distritos da região leste, com Jaçanã na zona norte. Então são distritos que têm piores indicadores em relação à qualidade de vida e é onde se morre mais cedo na cidade de São Paulo. Né? Então tem uma taxa mais alta de mortalidade infantil e isso reduz, né, claro, a idade média de morte daquela região, mas quando você olha uma diferença de 20 anos, não é só uma questão demográfica, tem realmente uma diferença óbvia de qualidade de vida entre quem mora em cidade de Tiradentes e precisa andar 30 quilômetros para ir para o trabalho, por exemplo, todos os dias, e quem mora no alto ou de casa, o trabalho da Faria Lima, que é onde se concentra os empregos na cidade, e isso possibilita, claro, uma melhor condição de vida cotidiana. Né? Então o mapa ele é uma síntese dessas várias desigualdades que a gente vê todos os dias, né, e vivencia na cidade todos os dias, e que chega nesse dado alarmante, né, de 20 anos de diferença entre dois bairros da mesma cidade. Eu quero fazer uma conexão aqui, Igor, entre a desigualdade e a geografia da cidade de São Paulo. O mapa da cidade de São Paulo é uma cruz, né? Só que é muito. O braço leste é muito maior que o braço oeste, né? E a parte sul é muito mais extensa que a parte norte. Ou seja, a gente fala de leste e sul com muito maior oportunidade para você criar periferias e deixar essas periferias meio que escondidas daquilo que a gente chama de centro expandido da cidade de São Paulo, que de certa forma é limitado pelo Rio Tietê, pelo Rio Pinheiros. Então, especialmente na Zona Sul e na Zona Leste, a gente vê, né, essa expansão da periferia e essa ausência de Estado, essa ausência de poder público e essa ausência de oportunidades também, né? Você diria que nesses 13 anos de estudo, essa diferença aumentou do centro para esses bairros periféricos, diminuiu, continua a mesma? Como é que até a perspectiva para novos anos de pesquisa? Pior ou melhor? Olha, a diferença nesse período ela tem se mantido para muitos indicadores. O que chama muita atenção é que a média dos indicadores da cidade, em muitos temas, ela tem melhorado. Né? E quem era, vamos dizer assim, pior, está um pouco melhor, porém quem já estava bem, de regiões que já estavam bem, continuam melhorando. Então a desigualdade ela se mantém, né? É como se fossem duas linhas paralelas que a gente queria que elas se juntassem, mas na verdade elas continuam seguindo paralelas e distantes umas das outras, né? A melhor da pior. Então essa desigualdade ela não tem sido combatida como desigualdade. A gente tem se preocupado em melhorar médias, o que é importante, claro, melhorar a média de atendimento à saúde, à educação, do transporte, mas a gente não tem políticas voltadas para estimular, focalizar investimento nas regiões com maiores carências. Então você precisaria ter efetivamente políticas voltadas para que Cidade Tiradentes, ou que Brasilândia na Zona Norte, ou que
Jardim Ângela, na Zona Sul, passassem por uma transformação efetivamente. E a gente, até hoje, não tem políticas nesse sentido em São Paulo. Ao pouco que a gente tem de planejamento público voltada para a priorização de investimento nessas regiões, ainda está engatinhando e não consegue ser implementado muitas vezes por dificuldades políticas dentro da prefeitura, né, de disputas entre secretarias, de falta de priorização efetivamente e compromisso com a transformação desses territórios, né? Se você mantiver essa lógica da saúde olhando só para a saúde, da educação olhando só para a educação, da assistência social olhando só para ela, a gente não vai ter uma transformação do território, não vai ter uma transformação efetiva da realidade das pessoas nos bairros da cidade, né? Então é esse que é o olhar que a gente quer chamar a atenção. Então, eu até para encerrar, eu ia te fazer uma pergunta, e mais ou menos que você já me deu a resposta, mas eu quero integrar então essa pergunta que eu ia fazer com a sua resposta. Eu ia te perguntar exatamente se existe um único pilar que fosse mais ou menos responsável para mudar para diminuir essa distância, né, entre os com maior expectativa de vida e os de menor expectativa de vida. Então, seria a saúde, seria a educação, seria o saneamento básico, seria a oportunidade de emprego, seria mais ou menos Estado? Então, na verdade, é uma junção de tudo isso, é isso, Igor? O desafio, ele é territorial, a realidade das pessoas ela é pensada no lugar onde elas vivem, não é exatamente a partir dos temas somente. Se você pensar uma transformação territorial de uma certa região da cidade, isso vai implicar, obviamente, em obras de transporte, de saneamento, de habitação, em busca de geração de emprego, desenvolvimento econômico. Então, isso tudo é ligado. O problema do morador, sei lá, da cidade de Tiradentes, que tem a menor idade média ao morrer, é onde se morre mais novo, vamos dizer assim, não é focalizado só no transporte, ou só na habitação, ou só no saneamento, ou só na segurança, se você quiser, né? O ideal é que aquele bairro ele passasse a ser para se viver. E para ser um bairro melhor para se viver, o foco do planejamento e das ações da prefeitura, do poder público, tem que ser o território, né? E aí chama as secretarias que forem importantes, que forem mais relevantes para aquela região. Então, cada região da cidade tem a sua especificidade. Enquanto isso não for reconhecido, e a gente vê que tem muito pouca política voltada para isso, essa desigualdade não vai ser superada, né? Enquanto continuar pensando de maneira só fragmentada, né? Cada secretaria olhando só para o seu tema, a gente não tem um compromisso efetivo com a transformação dos territórios, dos bairros, é um pouco isso. Tá certo, nós ouvimos aqui na Transamérica TMC o Igor Pantoja, que é coordenador de Relações Institucionais da Rede Nossa São Paulo. Obrigado pela conversa aqui e até uma próxima vez. Bom dia para você.